Começando mais um Giro Celeste com as principais notícias que movimentaram a Toca da Raposa nessa quarta-feira. Reviravolta na contratação de Matheus Gonçalves. Lautaro na mira do Ceará. E Pelaipe abre o jogo sobre as futuras contratações do Cruzeiro. Tudo isso você acompanha a partir de agora comigo, Henrique Nezer. Bom, a notícia que viralizou nos bastidores da imprensa na tarde dessa quarta-feira é que a negociação entre Matheus Gonçalves e Cruzeiro não está encerrada, não. De acordo com o que foi divulgado pela imprensa lá do Rio de Janeiro, o Cruzeiro se mantém firme, ofereceu os 3,5 milhões de euros, fez tudo ali que o Flamengo pediu pelos 50% do jogador. E aí todo mundo sabe que o Flamengo foi lá na última hora e voltou atrás. O jogador que já estava com a cabeça aqui no Cruzeiro, de acordo com o que foi divulgado, ele, o staff, estavam super felizes, porque estava quase tudo certo, só faltava a assinatura, né, do contrato para ele poder vir jogar aqui no Cruzeiro. De última hora voltou atrás, mas de acordo com o que foi divulgado nessa quarta-feira, meu amigo, o Cruzeiro e Flamengo ainda estão naqueles vai ou não vai. Foi divulgado também que um time da Rússia entrou em contato com o Flamengo querendo jogador. E o Cruzeiro, como já tinha acertado, feita a proposta por ele, tá ali naquele negócio, né? E aí, Flamengo, eu também tava querendo. Se não for mudar nada, não alterar nada, vamos trazer. E a probabilidade dele aparecer no Cruzeiro vem crescendo porque o Flamengo se reforçou mais e ele já não estava tendo a oportunidade no time principal. Então acaba que vai ficar mais uma vez aí, né, em segundo plano. E aí, de acordo com o que está sendo divulgado lá pela imprensa do Rio de Janeiro, o desenrolar dessa história vai acontecer essa semana. Então, ou seja, mais uma vez, mais uma semana, vamos para a novela aí, Matheus Gonçalves. Mas tomara, né, que dessa vez dê certo. O pessoal tá divulgando lá que o Cruzeiro tá firme na negociação junto com o Flamengo, pareceu esse time da Rússia aí, com os mesmos valores. A grande questão é que se o Flamengo for negociar ele com o time da Rússia, não vai ter, né, aquela pressão da torcida em cima ali do Flamengo, né? Poxa, você vai vender pro Cruzeiro, que é um adversário direto. Então, a probabilidade, né, dele ser negociado para a Rússia também é grande. Mas tem aquela coisa, né? Pedrinho junto com o presidente do Flamengo ali, naquela questão, naquela negociação com o Fabrício Bruno, deu para ver que eles fortaleceram ali o laço entre os dois. Então há uma esperança, né, a partir do momento que o Pedrinho e o presidente do Flamengo têm um relacionamento, né? Relacionamento esse que o presidente do Flamengo acabou rachando quando voltou atrás aí na última hora na negociação do Matheus Gonçalves. Outro nome que sacudiu os bastidores nessa quarta-feira foi o de Lautaro Dias. O Ceará teria feito uma proposta para o Cruzeiro ali, só que uma proposta de empréstimo. E o Cruzeiro já negou o empréstimo do Lautaro para o Santos, para o Vitória, para o Sport, porque diz que não pretende emprestar o Lautaro. Já falou, já deixou claro para todo mundo que o Lautaro só sai do Cruzeiro se for numa negociação ali de venda. Emprestar, prefere ficar com ele aqui. E aí, mais uma vez, né, as tratativas não foram para frente porque os moldes do contrato seria por empréstimo. E o Cruzeiro já deixou claro que o Lautaro só sai do Cruzeiro se for por uma negociação de venda. E aí aquela coisa, né, o Cruzeiro precisando de jogador igual tá, de beirada. Tá certo que o Lautaro não tem acrescentado tanto no Cruzeiro como foi no início do ano passado, quando foi na chegada dele no ano passado. E eu não estou falando que ele possa somar, não. O que eu quero dizer é o seguinte, o campeonato é longo, uma contusão ou outra, é melhor você ter um jogador no banco e poder contar com ele do que emprestar ele para o Ceará, né, no caso. Então, para mim, se for emprestar mesmo, que mantenha o Lautaro no banco. Futuro aí, os jogadores já estão demonstrando, né, que tá com desgaste físico, ainda mais se não chegar nenhuma contratação, é melhor ter o Lautaro ali, você poder contar com ele, do que não ter nenhum, né? Outra novidade também, o atacante Fernando, que estava emprestado, voltou para o Cruzeiro. O Cruzeiro agora precisa reajustar o que vai fazer com o Fernando. Em primeiro momento ele foi integrado ali ao sub-20 do Cruzeiro, e agora o Cruzeiro estuda uma forma, né, se vai emprestar ele novamente, se vai subir ele profissional. Então são mais cenas dos próximos capítulos que nós temos a aguardar aí. E aí eu te pergunto, você acha que o Fernando teria vaga nesse time titular do Cruzeiro? Você acha que o Léo Jardim podia subir ele profissional? Minha opinião é simples sobre isso, né? Eu acho que tanto o Fernando, tanto o João Pedro, os dois que foram protagonistas daquele vídeo que acabou aí, né, acabando, abre aspas, com a carreira dos dois, principalmente o João Pedro. Eu acho que ele merecia mais uma chance no Cruzeiro. O Cruzeiro hoje que tem uma dificuldade de contratar jogadores jovens, né, que é o foco do Léo Jardim, jogadores jovens, atacante de beirada. Eu acho que poderia dar uma chance pro João Pedro e o Fernando botar ele para treinar com o time principal. O Léo Jardim vê que ele tem potencial, continua com ele. Viu que não tem, arruma um jeito de emprestar. Ele tem contrato no Cruzeiro, salvo engano, até o final de 2026. Então sobe ele pro time principal, deixa ele treinando ali.
Se vê que é legal, bota para jogar. Se não for, empresta. Agora, o João Pedro, que tá na Tombense, eu buscava de volta, colocaria para treinar ali junto com o grupo, porque é um cara que corre, tá precisando de um velocista. Ele já mostrou que ele tem intensidade, é um cara que conduz bem a bola, quebra as linhas e tá emprestado. E quem apareceu nos microfones foi o Pelaipe, né? Deu uma entrevista para o Band Esportes na noite de ontem e explicou tudo sobre as contratações. Por mais que tá ventilando aí nos bastidores que Matheus Gonçalves pode chegar no Cruzeiro, que o Garrizo do Vélez está em negociação com o Cruzeiro, Pelaipe deixou claro que hoje o Cruzeiro não prioriza em fazer loucuras numa contratação, contratar só por contratar, como foi anteriormente. Hoje o Cruzeiro, né, se chega um nome na Toca da Raposa, quem traz é o Joaquim Pinto. Esse nome é levado lá para o... Aí esse nome é levado para o Pelaipe, levado para o Léo Jardim, para o Pedro Júnior. Eles chegam num consenso ali e se deu o aval do Léo Jardim, contrata. Se não tem o aval, não contrata. Então é mais uma informação do Pelaipe dizendo que o Cruzeiro não vai fazer loucuras no mercado, que só vai contratar um jogador se chegar num consenso ali, toda a diretoria, e ver que esse jogador vai ser promissor para o Cruzeiro, não só agora, mas para o longo de outras temporadas e também para uma futura venda, né? Ele ainda diz que prefere contar com a base do Cruzeiro do que sair contratando qualquer um só por contratar. Se tiver que subir os meninos, vai subir os meninos, mas não vai fazer esforço nenhum para contratar jogador, para não cometer os mesmos erros que o Cruzeiro cometeu aí nas gestões anteriores, porque ele prioriza a questão de pagar, né? Se você sair só contratando, depois como é que você paga? Né? Qualquer jogador, hoje vocês estão vendo aí que o valor é 3 milhões, 4 milhões e meio de euros, fora salário, fora luva. Então diz que o Cruzeiro está com os pés no chão, bem firme, focado em fazer contratações que para o futuro vai render para o Cruzeiro, tanto na parte técnica, porque eles estão priorizando jogadores jovens, como na parte financeira, para uma futura revenda. E aí agora a gente fica nesse aguardo, né? Janela que fecha dia 2 de setembro, o Cruzeiro chegou a ventilar alguns nomes, mas acabou que efetivo mesmo nenhum, né? Você passa aí desde o Brian Medina, Brian Rodrigues, o Valentim Gomes, que foi até vendido já, todos esses nomes passaram aí pelo scout do Cruzeiro e nenhum foi contratado. E agora reacende de novo essa esperança do Matheus Gonçalves poder assinar com o Cruzeiro. Então a gente espera que no desenrolar dessa semana dê tudo certo, espero que Cruzeiro e Flamengo se acerte. Se o Matheus Gonçalves vier para o Cruzeiro, vai ser bom, porque é um jogador que vai partir para um contra um, é o que a gente precisa, é o cara velocista, né? Ele agrada muitos torcedores, mas também já vi muitos torcedores falando mal dele. É um cara jovem, né? É uma aposta. Então, assim, cada vez mais ele vai ter menos oportunidade no Flamengo, então que venha para o Cruzeiro, tenha as oportunidades, jogue e ajude a Raposa, né, a conquistar aí, pelo menos essa Copa do Brasil, que como o Cruzeiro amanhã enfrenta o CRB, rumo aí a classificação para a quarta de final, o Cruzeiro ganhar essa quarta de final, ir para a quarta de final, ganhando do CRB amanhã, a moral vai lá em cima, porque embala novamente aquela sequência de vitórias. O jogo de domingo é contra o Santos, é um jogo difícil, o Santos de Neymar, né? Então, assim, o Cruzeiro entra, se ganha essa Copa do Brasil, né? Ganha essa classificação da Copa do Brasil, entra domingo com a moral lá em cima. Então, amanhã, minha opinião, 2-0 pro Cruzeiro. Cruzeiro, na minha opinião, vai chegar lá em Maceió, vai jogar para cima, assim como jogou contra o Botafogo na casa dele, assim como jogou contra o Sport, e todos os jogos que o Cruzeiro vem fazendo fora de casa, né? O Cruzeiro mostrou nessa temporada que é um time muito bom fora de casa. Não é à toa que não tem tomado gol. Hoje o Cruzeiro tem a terceira melhor zaga do Campeonato Brasileiro. E assim, o artilheiro do campeonato também é nosso. Então, a baita campanha que o Cruzeiro está fazendo. Acredito muito na classificação. Acredito que amanhã dá Cruzeiro 2-0 e vamos com moral suficiente para dar mais uma balaiada. Imagina, Santos e Cruzeiro domingo e o Cruzeiro dá uma balaiada igual deu no Grêmio. Aí seria tudo de bom, né? Aí se você chegou até aqui, segue o canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece com a Raposa.